Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenari. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Mulheres Conectadas. E hoje o programa tá tão gostoso, tenho certeza que vocês vão querer ficar aqui comigo. Hoje tem nutricionista, tem viagem, tem psicólogo, tem 3 entrevistas no programa hoje para vocês. Olha que demais. Eu vou receber hoje a Patrícia Foerster. Ela é nutricionista clínica e funcional e a gente vai falar sobre suplementação nutricional. O que realmente vale a pena, as novidades, peptídeos. Já ouviu falar? Daqui a pouquinho ela vai estar aqui para falar com a gente. Também vou receber a tia Elis, do Meu Sonho Mágico, e a gente vai falar sobre grupos guiados para Disney. Sua filha vai fazer 15 anos, tem o sonho de ir para Disney? Aliás, sua filha de 13 a 17 anos, porque essa viagem é para elas. Já a Elis vai vir aqui, vai contar como funciona tudo isso, como que é essa experiência mágica. E também vou receber a Elaine Batissaco, que é psicóloga da abordagem TCC, e nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre todos esses assuntos. Se você quiser participar comigo, olha, aponta seu celular para o QR Code que está aqui na tela, manda teu recado, vai lá no canal do YouTube também, canal ABC Oficial, compartilhe o nosso programa para chegar ao maior número de pessoas, já marca aquela pessoa que tem que assistir também e vem aqui ficar comigo, me segue também no @claudialoia, porque eu espero vocês todos os dias lá, 7 dias por semana, quase 24 horas por dia. E aqui no canal ABC, todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta-feira, com Mulheres Conectadas. Então hoje eu não vou demorar muito aqui nesse começo. Deixa eu agradecer o meu look da Lua Teluê mais uma vez para vocês. Beijo, viu, Lu? Obrigada. E agora sim, vai pegar a tua água, teu café, porque a gente já vai começar falando de suplementação, de te trazer saúde, bem-estar, beleza, estética, tudo, de dentro para fora. É 1 minutinho, eu volto. Agora voltamos e vamos falar de beleza com ela, que é nutricionista. Inclusive, é uma das meninas que indicam muito e fomentam sobre a nossa farmácia de manipulação, sobre a Milenari. Um beijo, Ilza, um beijo para todos vocês da Milenari, viu? Porque hoje a gente vai falar de suplementação. E muito de suplementação vem da farmácia de manipulação, mas aí tem que ser, gente, tem que ser a suplementação indicada pelo médico, na quantidade certa e elaborada, claro, na farmácia certa, né? E a Milenari tem tudo isso, depois a gente vai colocar na tela QR Code para vocês falarem com eles e tudo mais. Mas vamos dar boa tarde para Patrícia, bem-vinda. Boa tarde, Cláudia, obrigada mais uma vez. E que bom ter você aqui. E a gente, na última entrevista, né, a gente até falou, a gente deu uma pincelada sobre suplementação, não foi o tema, mas hoje vai ser, né? E tem muita novidade chegando no mercado, e aí às vezes a gente fica perdido, assim, no que olhar, no que escolher, no que perguntar para o seu médico, para o seu nutricionista, para o seu nutrólogo, se estão todos antenados, se só se fala nisso. Como é que está esse mercado hoje em dia? Realmente o mercado está enorme, tá? O tempo todo mudando, só crescendo. Mas é necessário ter esse cuidado, porque tem produtos que realmente valem a pena e tem produtos que prometem muito e entregam pouco. Então tem que vir com essa orientação do profissional e entender o que de fato é necessário para cada pessoa. E aí, hoje em dia, todo mundo tá falando dos peptídeos, né? Vamos explicar para as pessoas o que eles são. A gente, no último programa, nós falamos... É que quando a gente fala em proteínas, né? Sim. Tem, hoje em dia, não só o whey. O whey é a base de tudo, né? Verdade. Mas vamos dar uma passeada por todos, então? E aí a gente chega nos peptídeos? Acho que é melhor, né? Sim, então vai. Vamos lá. Vamos começar, então, pelo whey.
né, que é o mais famoso. O whey, ele vem do soro do leite, ou também pode ter fração da caseína, e vem do leite de vaca. Então, ele tem uma composição muito direcionada para as pessoas que querem ganhar massa muscular. Porém, por essa questão da procedência do leite de vaca, tem as pessoas que têm algum tipo de intolerância, alergia ou sensibilidade. Então, ficam com a parte digestiva com mais dificuldade para digerir, ali, né? Sentem um desconforto, aquela sensação de plenitude, constantemente com saciedade, e não conseguem nem fazer as próximas refeições. E aí a gente tem uma excelente opção, que é o colágeno. O colágeno, ele vem com uma ideia de manter mais a massa muscular, já é um pouco diferente do whey, que vem mais com a ideia do ganho, né, para quem está precisando ainda atingir uma meta que não foi alcançada. O colágeno, ele vem mais para manter e para atender também esses pacientes que por acaso podem não conseguir fazer o consumo do whey, tem alguma restrição. Então o colágeno não é igual, né? A gente tem alguns tipos de colágeno no mercado para direcionar melhor se o foco é massa muscular, se o foco é pele, se é unha, cabelo, ou se é articulação. Nossa, eu nem sabia que tinha o colágeno para massa muscular. Tem. São 3 tipos de colágeno. Então, é por isso que é importante a avaliação do profissional para entender qual é a necessidade e poder direcionar o suplemento específico, né? Que bacana. E também hoje os peptídeos, né? Por exemplo, o colágeno, ele é um tipo de peptídeo bioativo, mas estão surgindo outros tipos de peptídeos como o PeptiStrong, que vem da fava. Tem uma tecnologia bem moderna, né? Foi a inteligência artificial que desenvolveu. E quando a gente associa o PeptiStrong, que é um peptídeo, juntamente com o whey, a gente consegue ter 4 vezes mais ganho de massa muscular. E isso é o que os estudos do próprio laboratório conseguiu comprovar. Mesmo sem treinar, por exemplo? Então, o suplemento, ele não consegue entregar um resultado milagroso sozinho. Quanto mais você ajustar o seu estilo de vida, mais você potencializa a suplementação. Então, o ideal sempre é aproveitar aquele momento e ajustar aqueles pilares. Sono, treino, gerenciamento de estresse, né? Não só a alimentação, claro, mas ter o olhar para todos esses outros pilares. Mas a pessoa que não está treinando, ela já consegue ter algum benefício, né? Fica com algo a mais do que quando não suplementa. Mas não é o ideal. O ideal é fazer todos os fazer ajustes. Bonitinho, né, gente? Fazer tudo isso. Então, o PeptiStrong, ele é um peptídeo também. E agora existem outros. Isso, aí existem outros. Esses outros peptídeos, que é o que estão aparecendo no momento, são peptídeos voltados tanto para a parte do emagrecimento, para acompanhar tudo que a gente está vendo de movimentação com as canetas emagrecedoras, né, para fazer um processo de desmame, para fazer também para quem é mais conservador, que não quer entrar na caneta. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Progol, é um peptídeo super novo, né? A Milenare já está com o pedido dele direto da fábrica, então logo a gente já consegue enviar o pedido para manipulação lá. E é um produto, assim, fantástico, porque a literatura mostrou que ele atua nos receptores de GLP-1, né, nos agonistas dos receptores de GLP-1 e GIP e de GLP-2. Então, ele vai atuar direto no eixo incretínico, que é todo o sistema hormonal do intestino, com a liberação de insulina e fazendo o controle da fome e da saciedade. Então, ele vai dar uma controlada muito boa para quem está nesse processo do emagrecimento, né? Ele consegue dar um segmento. Ele faz mais ou menos o que a caneta faz, ele te deixa com a sensação de saciedade por mais tempo. Isso, exatamente. Nossa. E sem fazer um balanço negativo, porque ele também atua em cima das velocidades intestinais, potencializando a absorção de nutrientes. Então, isso é um lado positivo, é uma evolução na parte da suplementação, mas vale lembrar, Cláudia, que suplemento sempre vai ser um mecanismo diferente de medicação. Então, a gente não pode achar que um suplemento vai atuar tão bem quanto ou mais do que uma medicação. Não tem como, né? Eles se complementam.
É um complemento, né? É uma suplementação do que você já faz. Inclusive da sua alimentação, porque às vezes a pessoa tá na caneta e come tudo errado, gente, é um emagrecimento péssimo. E para quem não vai fazer a caneta, como eu falei, que quer algo mais conservador, a gente vai ter um resultado, mas é necessário o quê? A constância. Além de atuar em cima dos pilares que movem, né, todo um processo de mudança de qualidade de vida, que é a hidratação, exercício, sono, mas você vai tendo o processo acontecendo gradualmente, mas chega. Olha que bacana, gente. Então, os peptídeos é o que a gente vê agora na internet de novidade e que, às vezes, aquela blogueira, elas falam, né? Não sei o que de peptídeo. E eu vi outro dia um que é tipo uma cápsula também que você toma que é pra pele, que é pra estética, pra ruga. Existe isso também? Existem os peptídeos voltados para a estética, mas eles são injetáveis. Aí também é importante lembrar da prescrição médica, de ter essa avaliação, porque hoje essa lista de injetáveis também é bem grande. Então, por exemplo, esse peptídeo, o GHKU, ele é realmente muito promissor para a parte de regeneração de pele, de firmeza. Eu tenho visto já pacientes que começaram a fazer uso e que estão realmente com uma qualidade de pele muito boa. Existe um outro, que é o MOST, que é voltado para energia e para toda a parte metabólica, que também é super promissor. Mas ainda são peptídeos que estão em fase de análise, de experimento, né, de teste. A gente ainda não tem nada formalizado. As pessoas já estão se movimentando, buscando fora, mas ainda sob risco, ainda não tem total segurança. Tomem então tem cuidado, que ir sempre com no cautela. médico, gente. Faz tudo bonitinho, porque senão também é um investimento que depois pode sair caro. Você já gastou com a formulação e depois estragar a sua saúde, né? Exatamente. Ninguém quer isso. E quais mais, doutora? Quais são os outros suplementos? Então, o whey, que eu acho que todo mundo conhece, os peptídeos, que são as novidades. Quais mais outros que você deve questionar com o seu médico, porque, né, para a maioria das pessoas faz bem? Quais são os que podem estar nas nossas prateleiras, assim, Perfeito. Né? Os suplementos que a gente tem mais evidência científica, que realmente são mais robustos, e que na prática as pessoas se beneficiam muito, além do whey, que você já falou, é a creatina. Né? Então já está bem consolidada a importância da creatina para energia, disposição, benefícios de cognição e saúde intestinal, mas a gente também tem vitamina D para saúde óssea, muscular, sistema imunológico, o próprio metabolismo, né? É importante também a vitamina D. Vitamina B12, super importante para a produção de energia, para funções neurológicas. Gente, eu estava com a vitamina B12 baixa, quando eu fiz a suplementação, sou outra pessoa. Exatamente, muito importante. Bom. A coenzima Q10 é muito interessante para a gente potencializar toda a parte de energia, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia, para longevidade, coenzima Q10. A gente tem também ótimas evidências e resultados na prática clínica com o mioinositol para as pacientes com síndrome de ovários policísticos e resistência insulínica, a berberina também para resistência insulínica. Um ativo que eu gosto muito é a ashwagandha para os pacientes bem ansiosos, estressados. Eita, acho que esse ativo é para mim. E algo que eu vejo também, Cláudia, são os pacientes falando de foco, concentração, porque pode ser pela menopausa, pode ser pelo estresse, né, o sono de má qualidade, então eles sentem que tem esse comprometimento, compromete o trabalho, então a taurina é uma excelente opção para esses casos. Então, gente, é assim, nem tudo, ainda mais hoje em dia, com o consumo como é hoje em dia, a gente consegue dar alimentação, infelizmente. Sim. Então, o ideal é que você tenha, e é engraçado, né, porque todo mundo tem um clínico, dentista, e o nutricionista. Exatamente. Né, a gente tem que ter essa percepção, desde a infância até a melhor idade, porque a gente tem que saber colocar as coisas para dentro e suplementar, porque hoje em dia, com a alimentação que a gente tem, com os industrializados, com a correria do dia a dia,
não é mais a Isso. mesma coisa do que tirar da horta, Não, nem vem com as mesmas infelizmente. vitaminas. Então, eu acho que 99,9% das pessoas precisam suplementar alguma coisa. Sim, né? E por isso que é importante fazer a consulta e aí a gente vai entender como que está o hábito alimentar, como que é o dia a dia, a ingestão alimentar. É importante ver os exames também para entender como que está dentro do corpo e associar tudo isso, né? As queixas e dessa forma fazer algo personalizado, porque cada pessoa é única. Você tem um corpo, eu tenho outro, seu estilo de vida, né? Então é importante realmente fazer algo personalizado e é assim que vai dar certo. Perfeito, gente. Para qualquer dúvida, vocês podem falar com a doutora. Eu vou colocar aqui, ó, o Instagram dela. Ah, tô com uma receita, Cláudia, preciso fazer em algum lugar de confiança. Milenari, gente. 2 endereços, Shopping ABC e aqui no bairro Jardim, na Rua Esmeraldas, né? Exatamente. Que a gente confia, que a gente fala sempre aqui, que eles trazem sempre as melhores matérias-primas. E agora vem pra cá, filhota. Gente, a filha da doutora Patrícia veio hoje aqui do programa. Deixa eu dar. Fala seu nome pro pessoal. Fala pertinho da mamãe pro pessoal ouvir no microfone. Luísa Foresta. A Luísa veio aqui hoje para conversar com a gente. Viu a mãe dando entrevista? Você lá na sua casa. Agora é a hora da verdade. Você consegue se alimentar certo? Você come verduras e frutas? Como todo dia. Olha isso. Ah, também, né? Filha de peixe. E aí você não comer. Exatamente. Qual a sua fruta preferida? Eu gosto muito de lixia. Lixia. Olha que legal. E não é uma fruta tão doce, né? Só é muito sazonal, então quando não tem... Não é sempre, né, que tem. A gente aproveita bastante quando tem, né? Aí você aproveita todas, né? É. E aí que ela tá aqui toda linda hoje acompanhando a mamãe, veio prestigiar. E aqui, gente, é vida real, vida de mãe, olha. Trabalha, vem aqui no programa da TV e tá com a filhota junto. E a filhota tá toda orgulhosa, tirando foto dela. Achei linda você, viu, Lu? Parabéns. Viu? Obrigada por ter vindo no programa também. E agora, a gente deixou aqui as dicas para vocês, né, dos suplementos. Ficou qualquer dúvida, gente? Chama aqui a Patrícia. Pô, cadê o WhatsApp dela? O WhatsApp não, o Instagram que a gente colocou, né? Tá Patrícia Foerster Nutri. Aqui, para vocês na tela. Para se vocês tiverem qualquer dúvida, e não deixem de suplementar, gente. A vida muda, né? Você percebe nos pacientes também, né, Paty? Sim, sim. Primeiro, a gente percebe a necessidade de fazer aquela limpeza. O paciente, quando chega... Detox. Poliqueixoso, eu falo assim, vamos arrumar a casa. E aí depois a gente vai lapidando, vai organizando, porque o momento muda, a composição corporal muda. Então tem que ir adaptando, ajustando. Tudo isso, gente. Além de tudo, detox, porque a gente tá com tanta porcariada pra dentro, tem que sempre fazer, viu? Aproveitem as dicas aqui e já sabe, se precisar aí de suplementação, de qualquer coisa de manipulação, vai lá na Milenari também. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa, viu? A gente amou e a gente já quer saber mais dos peptídeos. Agora a gente vai ficar lá, ó. A gente vai lá no consultório da Patrícia, vai ficar, e aí, esse peptídeo pra isso, pra aquilo outro. E ela vai indicar com certeza o melhor pra vocês. Não vão fazer loucura, gastar dinheiro sem indicação médica, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa. A gente vai para um intervalo rápido e na volta tem mais Mulheres Conectadas. Voltamos! E agora, gente, um assunto bem sério e que eu não sei se a informação tem chegado mais, mas eu tenho visto muitas pessoas com este tipo de diagnóstico que é muito sério, né? Que a gente vai falar do transtorno de personalidade borderline. Por isso eu estou recebendo hoje Elaine Batissaco, que é psicóloga clínica com abordagem TCC e hipnoterapeuta. Deixa eu dar boa tarde para ela. Bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada pelo convite. A gente que adorou. E para falar de algo, eu não sei se eu estou certa, mas eu tenho visto muitos diagnósticos, especialmente de jovens, com o transtorno de borderline, né? E eu queria que você contasse para quem está em casa o que é esse transtorno, quais são os sintomas. Muito bom. Primeiro, por que está tendo muito a questão do diagnóstico, né?
Primeiro porque nós estamos falando mais sobre o diagnóstico, nós estamos olhando mais para o diagnóstico, né? Tá. O transtorno de personalidade borderline é um jeito de ser da pessoa. O que seria esse jeito de ser? Mais intenso. E hoje os jovens estão muito intensos, né? Então, sim, acontece muito hoje com os jovens. Nós temos entre 1 a 3% da população hoje considerado já com transtorno de personalidade borderline. Olha isso. Então, E é dessa bastante. impulsividade, dessa intensidade. Na verdade, é intensidade, É né? intensidade. Nós temos 10 critérios no DSM-5 que nós podemos caracterizar como transtorno. E aí eu vou dizer aqui para vocês, Tá. porque a partir do momento que vocês conhecem um pouquinho dessas características, vocês podem olhar para isso e falar, tá, será que eu tenho esse transtorno? Será que não? Será que é só mais uma intensidade? Então eu vou dizer os 10 aqui. Vamos lá, então. Um fato muito importante que eu gostaria de ressaltar é que quem tem o transtorno de personalidade borderline é muito julgado porque é muito intenso. Então eu quero desmistificar mesmo essa coisa de geralmente, ela é louca, tem muito essa frase, ela é louca, nossa, Tá. ela surta. Então eu quero desmistificar dizendo, viu, é um transtorno de personalidade. Existe um tratamento? Existe psicoterapia, medicação. A pessoa fica bem. Tá? Então ela consegue ali regular aí os comportamentos dela, com bastante terapia. Então é tratamento, né? Tanto terapêutico quanto medicamento. Isso. Depende da intensidade. Tem intensidade nível 1 que nem precisa da medicação, mas sim da terapia. Tá. Por quê? Na verdade, o transtorno de personalidade borderline, a pessoa que tem o transtorno, a parte frontal do cérebro, ela é menor. Então, ela não consegue trabalhar ali as emoções dela. Tá. Então, por isso que ela surta. Por isso que ela não Tem um sabe pavio lidar. mais curto. Podemos dizer isso. Pavio mais curto, menos paciência, irritabilidade intensa. Vamos dizer que ela passou por uma situação no trânsito. Aquilo é 4 vezes maior que ela tem de irritabilidade. Aí ela não consegue lidar com aquilo. Então ela xinga, ela briga. Isso tudo é do transtorno. Olha isso. E quais são mais características que a gente pode identificar, que a gente pode elencar aqui? Aí nós temos medo de abandono. Tá. Então a pessoa ela faz tudo para ficar dentro da relação. Hoje o que nós estamos vendo muito, infelizmente, feminicídio. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma dependência emocional, ela faz tudo para ficar dentro daquela relação. E na verdade o outro já está informando que aquela relação não existe mais, mas ela insiste, insiste, insiste. E ela fica na relação mesmo sofrendo. Tá. Então nós temos a questão do transtorno e temos a questão da dependência emocional. Tá. E o transtorno de personalidade borderline, ele pode dar tanto no homem quanto na mulher, tá? Porque vem da infância. Então uma infância que é feita de muitos abusos psicológicos, abuso sexual, ela pode desencadear o transtorno de personalidade borderline. Tá. E tem a questão genética também, importante dizer. Assim como o TDAH, também tem uma questão genética. Isso mesmo. Aí. Tá. Isso. Então nós temos essa dificuldade de abandono, né? Isso, dificuldade de abandono, porque ela não aceita. Vamos pensar numa criança que ela está ali se sentindo abandonada já quando criança. Então ela tem ali os pais, né, a família, e ela já se sente abandonada. Quando ela já se sente abandonada, ela vai crescendo achando que em qualquer momento as pessoas vão abandoná-la. Tá. Então esse medo de ser abandonada, ela persiste para o resto da vida dela. Né? Perfeito.
Então, é um dos critérios aí, medo de abandono, tá? Irritabilidade intensa. Então, é uma irritabilidade muito descabível mesmo. Tá. Uma irritabilidade que às vezes o outro não entende, Tá. tá? E aí acaba... A pessoa vive meio que mal-humorada. É. Mas é irritação. É a irritação, é essa irritabilidade que vem do nada também. Tá. É importante dizer. Tá. Então, medo de abandono, irritabilidade. Irritabilidade ao extremo, tá? A questão ali de impulsividade. Então, essa impulsividade pode levar para o álcool, drogas, sexo. Um sexo, às vezes, até em colocar em situações de risco. Tá. Então, leva a pessoa ali fazer coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela acaba fazendo devido à impulsividade. E aí junta com o medo do abandono, Meu bem, né? A receita completa. E com isso, medo do abandono, tendo essa impulsividade, ela faz tudo para ficar dentro dessa relação. Então, mesmo o outro dando sinais que não quer mais a relação. Mas esse medo é tão intenso e ela continua. Tá. Aí nós temos aí também, infelizmente, o pensamento suicida. Tá. Então, vem muito pensamento suicida. Por que vem esse pensamento? Porque o indivíduo pensa, eu vou viver sem essa outra pessoa, mas essa outra pessoa é que me aceita. Eu não posso viver sem ele. Então, aí vem o pensamento de suicídio. E a automutilação também. Tá? Então, tem muita questão da automutilação, pensamentos suicidas. Tá? Então, nós falamos alguns critérios aí, vocês de casa vão acompanhando. E prestando atenção. Prestando atenção sobre os critérios. Vazio crônico. Esse vazio crônico, vamos pensar naquela criança que desde ali da infância se sentia abandonada, não validada, então ela sente aquele vazio. E esse vazio não preenche com nada. Tá. Por isso que ela precisa de quem? Do outro, para preencher esse vazio. Nunca tá satisfeito porque tá um vazio dentro dele. Sim. Né? Sim, é um vazio e eu tenho o privilégio de ter muitas queridas pacientes com transtorno e é um sofrimento muito intenso, porque esse vazio, como elas mesmas dizem, é como se nada preenchesse e como se ela precisasse todo momento ficar com aquela outra pessoa. Então é acordar com a outra pessoa, dormir com a outra pessoa. Tá sempre ao lado dessa pessoa. Tá sempre ao lado. Tá. É como se fosse um vício mesmo, né? Dependência total, né? Dependência total. Perfeito. Tá? Aí nós temos a questão de o não ser abandonado vem com a raiva intensa. Então a pessoa ela pode ter uma raiva descabível e cometer aí alguns comportamentos que depois ela vai se arrepender devido a essa raiva, esse ódio. E eu ouço muito do ódio. Não é só uma raiva, é um ódio. É um ódio que eu ouço muito e falar assim, é como se eu quisesse matar outra pessoa, mas é tanto amor que aí o amor vira ódio, o ódio vira amor. Tá. Fica então, aquela transição. Mas, na verdade, ela só quer ser aceita. Tá. E ela, muitas das vezes, não se enxerga como pessoa. O que seria isso? Ela não consegue se enxergar com as qualidades que ela tem. Tem baixa autoestima. Baixa autoestima. Tá. E aí é por esse motivo que ela precisa da afirmação do outro. Perfeito. Então é sempre, eu acho que o eixo principal é aquela pessoa que sempre depende do outro. Seja na adolescência, aquela pessoa que sempre depende do amigo, que é aquele amigo que não traz nada de bom,
E tá sempre ali naquela dependência, só vai na festa se aquele amigo for, só tá feliz se aquele amigo estiver perto. No caso do namorado, da namorada também, ou do companheiro, e que também, haja o que houver, ganhe o que ganhar, tenha o sucesso profissional que tenha, não vai estar feliz. Vai estar sempre com essa irritabilidade. Sempre com essa irritabilidade. E todos os sintomas têm que estar junto, por exemplo, se é uma pessoa que só tem essa dependência emocional, ela pode ser borderline ou não? Tem que ter mais sintomas associados? Tem que ter mais sintomas associados. Tá. Nós temos 10 critérios diagnósticos. Precisa ter pelo menos 5 critérios diagnósticos para darmos aí o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Tá? Então, tem mais aqui? Tem. Aí o que nós falamos? Que além de tudo isso, vem as comorbidades. O que seriam essas comorbidades? Tá. Ansiedade ao extremo. Tá. Então, a sensação de qualquer momento vai acontecer algo. Então, ela fica ali ansiosa, sempre nessa ansiedade. Aí tem também a questão da depressão. A depressão, ela oscila. Então, ela pode, um exemplo, hoje está muito bem, agora está muito bem, amanhã está super depressiva e nada de grave aconteceu, mas ela está depressiva. É a oscilação mesmo. É a oscilação. Nós consideramos essa oscilação de humor diária, tá? Que é diferente do transtorno de personalidade aí da bipolaridade. É diferente. A bipolaridade, ela muda no mês. E isso é muito importante que vocês saibam. Porque a bipolaridade, ela muda no mês. O transtorno de personalidade, borderline, é no dia. Então, ela acorda, linda, maravilhosa, fala, não, hoje meu dia vai ser incrível, ontem eu tive terapia, meu dia vai ser incrível. Tá? À tarde, passou algum pensamento, ou se sentiu rejeitada por algum motivo, vem o quê? A irritação, a agressividade. Muda no dia, a oscilação ela pode mudar em 3, 4 oscilações aí, tá? Perfeito. Então aí ela fica deprimida, ela fala, ai, aquela pessoa falava que me amava, na verdade ela não me ama porque ela nem me ligou, ou porque eu fiquei esperando e ela me prometeu, e às vezes a pessoa nem a prometeu nada, mas ela desenhou isso na mente dela. Então é uma expectativa, outra coisa também, tá, gente? É uma expectativa que ela coloca em cima do outro. Então, é difícil, né, isso? Porque você depende do outro, né, para superar ali, para atender a sua expectativa. Quais mais? A gente tá na lista grande ainda. Faltam quantos? 3? Está no 7? Isso. Tô prestando atenção aqui. Muito bom, muito bom. Então, nós temos essa oscilação de humor, né? Nós temos essa questão de colocar muita expectativa, aí vai mais uma, muita expectativa no outro. Então, eu faço ali uma expectativa, imagino que o outro vai realmente fazer o que eu quero fazer, e ele não faz. Aí vem a depressão. Se frustra e vem tudo, a depressão, a raiva, o ódio. A última aí que nós podemos considerar rigidez cognitiva. O que seria isso, rigidez cognitiva? Ela não aceita de fato o que acontece. Então, por isso que na terapia nós trabalhamos bastante a psicoeducação. Acontece um imprevisto. A rigidez cognitiva faz com que, não, como assim aconteceu esse imprevisto? Não, eu programei dessa forma, tem que acontecer dessa forma. Então, essa rigidez cognitiva, quem tem o transtorno de personalidade borderline, tem muito dessa característica. E na terapia é trabalhada essa rigidez. Então, quem é diagnosticado com borderline tem aí 2 saídas, né? A terapia e a terapia mais medicação, mas de qualquer forma vai ter que estar na terapia. De qualquer forma, na terapia. E nós usamos bastante terapia comportamental dialética. Por que dialética? Porque são técnicas
voltada para quem tem o diagnóstico do borderline. É uma terapia diferente da cognitivo-comportamental, por exemplo. Isso, que são técnicas diferentes, na verdade. Ela é direcionada a trabalhar a psicoeducação com o paciente, direcionada a trabalhar a rigidez cognitiva, e vamos pensar como o indivíduo ele tem essa dificuldade de lidar com a rejeição. A terapia também é direcionada a trabalhar essa rejeição. Que bacana. E a pessoa consegue depois, consegue trabalhar. Quando ela vai ter essa questão aí interna com ela, ela vai ter ferramentas para não deixar ela entrar dentro desse eixo aí de irritabilidade, enfim, todas as outras coisas que o borderline traz. E quando é necessária a medicação? Quando está trazendo muito prejuízos. Então, quais que são todos esses prejuízos, o que mais afeta ali, o que mais a pessoa entende quando tem que procurar, é quando ela vai trabalhar e ela percebe que ela não consegue ter ali uma vida estável, que ela ter fica relacionamentos com amigos. E olha que legal você dizer isso. Os amigos, ela é muito intensa. O indivíduo, vou falar sobre o indivíduo porque existe mulher e homem, né? Então, assim, eles são muito intensos. Então, eles são ótimos como amigos, desde que você esteja sempre ali. Tá? Então, se você em algum momento mostrar ali que, marcou algo e ele entendeu como uma rejeição, aí vamos lá, entre o amor e o ódio. Então, é o 880. Devido ao borderline ele amar demais, ao mesmo tempo que ele ama demais, ele também odeia demais. Perfeito. Então, eles são ótimos como amigos, ótimos. Mas existe essa intensidade toda. E aí, respondendo, meu bem, a sua pergunta começa a ter prejuízo no trabalho. Por quê? Essa irritabilidade no dia. Então, no trabalho é um prejuízo. Claro. E eles, devido à autoestima muito baixa, o que acontece? Eles não se reconhecem. Então, precisa da validação das outras pessoas. Então, é bem delicado, né? Mas o importante, gente, eu acho que é assim, né? Quando a gente se conhece, quando a gente tem um diagnóstico, inclusive eu estou fazendo uma avaliação neuropsicológica, por questões, eu acho que eu suspeito de TDAH, enfim, mas se a gente for ler também, todo mundo às vezes suspeita. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de investigar, até porque meu filho foi diagnosticado com, enfim. E quando a gente se conhece, a gente tem ferramentas para trabalhar com isso e aí a gente consegue ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. O borderline também, apesar de ser um transtorno que as pessoas falam, são pessoas, enfim, com pensamentos, enfim, que às vezes a gente nem pode falar aqui, porque senão depois eles cortam a internet, né, corta. Sim. É a palavra. Bom você falar. São pessoas que podem viver normalmente, né? Ter uma vida social que você não vai dizer que essa pessoa tem transtorno de borderline porque é tratado, mas é a partir do momento que você conhece. Se você acha que é birra da pessoa, que é jeito, que é uma pessoa mal educada, que é uma pessoa ruim, aí não. Agora, se você identifica o problema, é fácil de você... Fácil não, né? Porque todo problema tem ali a vida inteira em terapia e tudo mais, mas fica leve de você tratar e de você viver normalmente, não é? Nossa, é de extrema importância do que você está dizendo, porque é exatamente isso. O que eu mais recebo no meu consultório é: nossa, então, eu não sou louca. As pessoas diziam: nossa, você é louca. Não, viu? A tua psicóloga está te dizendo que você tem um transtorno de personalidade borderline e você é intensa. É só isso. Então, é se aceitar, trabalhar bastante com a família, né? Então, para que essa família também a aceite da forma que ela é. Vamos lá, é um jeito de ser. É um jeito de ser da pessoa intensa. Então, se ela entender que esse transtorno, eu sou mais intensa, eu posso regular isso, as pessoas me aceitam da forma que eu sou, a vida fica muito mais leve. Perfeito. Agora, falando em família, para a gente finalizar aqui,
Porque é muito difícil quando é um jovem, uma adolescente, uma criança. Outro dia eu estava lendo os limites dos pais, né? Porque às vezes não é você aceitar para você validar e para você incluir, trazer autoestima. Tem que dar limite também, né? Dá limite. Eu estava lendo outro dia que o limite é o que norteia, o que ajuda em diversos tipos de transtorno, não só no borderline. Mas é difícil, né? Porque às vezes os pais querem acolher ou ficam com medo. Tem muita... Olha, dava pra gente fazer 2 programas. Daria mesmo. Eu sempre falo para os pais que eu trabalho com uma família. Quando eu pego um paciente que tem o transtorno de personalidade borderline, eu trabalho com a família, para que a família possa entender como lidar. E aí eu costumo dizer assim, ó, nós não vamos passar a mão na cabeça do paciente, né? Por quê? Porque se você não colocar limites, se ele já é intenso e ele não tem limites, o que vai acontecer? Nossa, sério, né? Não é? Eles não gostam muito quando eu falo sobre o limite, mas é necessário, é de extrema importância. Então tem que ter o limite, os pais, e aí também seria outra pauta, mas assim, os pais precisam hoje colocar muito limite, acompanhar, entender realmente aquela dor do filho sem o julgamento. Então é sentar realmente olho no olho e entender a dor. Entender o porquê que ele está sofrendo, entender se existe essa intensidade, como é essa intensidade. E procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Perfeito. Um estudo muito recente informa que o borderline ele sente 4 vezes mais a dor. Então, tudo mais intenso, como ela disse aqui. Muito mais intenso. Imagina o sofrimento. Muito. A gente vai fazer mais programas sobre, vamos? Vamos. Porque é muito legal e a gente pode falar com as famílias de quem tem os transtornos de personalidades, porque são vários. A gente pode falar dos outros aqui também. Por favor. Que eu acho que é importante a gente informar para que as pessoas acolham e procurem tratamento, porque tem tratamento. O mais importante é isso, né, Elaine? Perfeito. E sem o julgamento. Exato. Não vamos julgar. Essa pessoa que, e é por isso que esse também é tão importante, essa pessoa que às vezes não consegue sair da relação, ela não consegue porque ela precisa de alguém para mostrar para ela o quanto ela é capaz de viver sozinha, sem esse relacionamento tóxico. Ela consegue sair. Com a terapia e trabalhando ali a autoestima, trabalhando a questões internas. Ela consegue sair da relação tóxica. Amei, Elaine. Obrigada. Eu te espero mais vezes. A gente está com o tempo cronometrado. Claro. Diga. Nós temos um grupo, estamos fazendo um grupo de pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Então, quem tiver interessado... Entra no Instagram aqui entrar. da Elaine, Isso. Tem lá o link pro grupo? Tem sim, meu bem. E aí, ó, vai aparecer aqui na tela para vocês entrem no grupo e eu vou convidar a Elaine mais vezes aqui para a gente falar sobre os transtornos de personalidade, falar de tratamento, para que vocês consigam identificar aí e procurar ajuda. Muito obrigada, bom, viu, muito Elaine, grata, por ter vindo ao programa. Que agradeço. A gente espera mais vezes. Com certeza, virei. Muito grata. E agora, grata. gente, a gente vai para o intervalo rápido e na volta nós vamos falar da parte boa, da parte gostosa, de comemorar, de repente realizar o sonho da sua filha aí de 13 a 17 anos, que você quer mandar para a Disney com cuidado, com carinho, como se estivesse com seus olhos. Já já a Tia Elis do Meu Sonho Mágico estará aqui com a gente e a gente vai contar tudo sobre Disney. Um minutinho. Voltamos! E agora a gente vai falar de sonhos mágicos. Inclusive, conheci a Elis através de 2 amigas, né? Uma, a Aline Palmieri, quero mandar um beijo para ela, que faz umas viagens incríveis, inclusive com ela. Outra, a Van Paganini, mãe da Liz Macedo, que também hoje em dia é madrinha lá do Meu Sonho Mágico. Estou aqui com tia Elis, que leva essas meninas para viverem esse sonho. Deixa eu dar boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, minha querida. Bom te ver assim, pessoalmente, de pertinho. A gente já se viu em festas da Liz, né? Já. Mas não se viu. Estávamos no mesmo lugar, né? Mas não nos distante, por tela, também te acompanho já há muito tempo. E aí, a gente fala com essas meninas, com essas jovens,
E quando a gente fala em sonhos de Disney, às vezes a família não tem o investimento para ir pai, mãe, filha, e fala, poxa, como que eu vou mandar minha filha para outro país, para Disney, né? Com quem? E aí tem o seu trabalho todo e ainda voltado para uma fase tão importante que são os 15 anos, com todo aquele momento de magia. Eu queria que você contasse como que surgiu essa ideia, como é feito tudo. Bem, eu vim da área financeira, da área bancária, Tá. e no banco me fizeram a proposta para pilotar um produto de turismo, e de lá eu fui evoluindo. E aí eu escolhi um nicho Disney, falei assim, a gente tem que trabalhar por amor, não é verdade? Então, quem Você não já era ama, apaixonada pela já Disney? era. Tá. Mas eu conheci a Disney tarde, aos 32 anos. Olha. Tarde. Mas eu fui levar meus filhos, mas eu me apaixonei. E dali em diante, não larguei mais o boss, né, o Mickey. E eu já tô há mais de 15 anos já no segmento Disney, E aí você abriu a agência voltada em Disney. Isso, voltada em Disney. Então, para quem quer todas as experiências, comprar ingresso, o Lighting Lane, né, que a gente fechou, tudo você tem. E tanto o pacote completo. Isso. Você tem tanto para família, como no caso da minha amiga Aline Palmieri, que vai sempre com a família, Marcão, né, o Biel. Ela já está na terceira viagem Ela conosco. vai para Xangai esse ano. Isso. Cara. Ó, ela vai para todas as Disneys do mundo, tá? Exatamente. Esse é um ponto, né? Porque muitas pessoas acham que é só Disney Orlando, né? Exato. Ou que é uma coisa só, tudo é Disney, né? Mas não. Nós temos 2 complexos lá em Orlando, na verdade 3, né? Principais complexos, Orlando, SeaWorld e Universal. E aí nós começamos a escalar, a fazer todas as Disneys do mundo. Dali a gente foi para Califórnia, depois foi para Paris, para Tóquio, Xangai e Hong Kong, e hoje nós fazemos grupos guiados para famílias e adolescentes em todas as Disneys do mundo, Por anualmente. exemplo, Elis, quando a gente fala Disney Orlando, tem o grupo guiado, que a adolescente vai só com você e os guias, mas dá para ir, por exemplo, para Xangai a adolescente, sem a mãe, sem o pai? Sim, nós levamos adolescentes desacompanhados para Tóquio, para Xangai, para Hong Kong. Nós já levamos adolescentes de 13 anos para Tóquio, para Xangai. Olha, porque é muito legal, gente, porque às vezes a gente não tem o valor para ir a família inteira, mas pai e mãe, a gente quer que eles vivam os sonhos, a gente quer que eles realizem. E no momento dos 15 anos, é um momento tão especial, e você fala, poxa, vou dar festa, vou dar viagem, e às vezes não cabe no bolso a família toda, e você ter com quem deixar, né, esse adolescente, esse jovem ir com segurança, né? E como que funciona? A gente deixa eles no aeroporto, entrega para você e fala, ó, agora... Mais ou menos isso. Nós temos dois aeroportos de saída. Tá. São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos 3 saídas para Orlando ao ano, janeiro, julho e dezembro. Tá. Em dezembro nós saímos de São Paulo e Rio, porque nós temos colégio lá no Rio de Janeiro, que viajam conosco. E janeiro e julho nós saímos de São Paulo, mas nós atendemos o Brasil inteiro. Então, os adolescentes vêm sozinhos, acompanhados por um funcionário de CIA aérea, ou então vêm com os pais. Então, a gente recepciona o adolescente No aeroporto e depois entrega para os pais ou embarca eles para conexão doméstica lá no aeroporto. Então, E aí, chegou em Orlando, ele tá com o time do Meu Sonho Mágico. desde o Brasil, avião. desde o Brasil. Ele vai acompanhado desde o Brasil até o retorno, 24 horas por dia, com o guia, né? O monitor como que eles vocês falam. fazem? Porque adolescente, gente, gosta de dormir. E pra gente ir pro parque da Disney, eu não sei, ó, tem que acordar cedo. Eu sou assim, eu começava a acordar o pessoal lá, quando a gente foi agora em dezembro, meu marido, as crianças, começavam a acordar eles 6 horas da manhã. Porque eu queria sair no máximo até 7h30, 8 horas. E aí eu começava a acordar eles cedo. Agora, imagina se é o adolescente desacompanhado dos pais, porque aí, por exemplo, lá na casa,
Eles ficam, é uma casa que eles ficam, não é hotel, né? Nós temos dois As tipos duas de pacote. Tá. Hotel nos complexos, né, Disney Universal, e tem a casa Como resort. vocês fazem pra acordar? Tá lá. Os adolescentes, eles dormem em dupla, tipo, duas Sim, meninas, sim. mais ou menos Na assim. casa nós temos quartos duplo, triplo, quádruplo, então elas dormem, geralmente já selecionam suas amiguinhas, aí a gente deixa da forma mais confortável possível para elas, né? Então elas dormem com uma coleguinha. E aí, pra acordar, tem alguma mais dorminhoca? Aí você vai, vamos Sempre tem, mas os nossos teens, os nossos adolescentes, eles são muito comportados. Eles longe dos pais é diferente. São muito E o comportados. pior é que é mesmo, gente. É incrível. Desde criança, quando eu tinha escola infantil, né? E aí, a mãe falava, mas não come maçã. Mas, gente, na escola come 3. E era verdade, comia. Sim. É em casa que não come, é diferente. Incrível. Longe dos pais, são mini adultos. Se organizam com horário e tudo mais. Exatamente. E aí, nos parques, vocês vão todos juntos nos brinquedos? Sim, Ou tem os brinquedos de preferência? Como que é? Nós temos estratégia para tudo, para que eles tenham maior aproveitamento, a melhor experiência, né, com o menor, né, sofrimento, vamos dizer assim, falando em filas e tudo mais. Então, a gente tem uma estratégia dentro do parque de utilização das atrações, com agendamento de filas e tudo mais. Então, a gente fica junto com eles até a hora do almoço, onde a gente vai, por experiência que o guia tem, né, de longas datas, quais são as melhores atrações, qual deve fazer primeiro, como é que está o fluxo dentro do parque. Então, a gente tem toda uma estratégia, a gente chama de parqueamento, né, para que eles gabaritem o parque, façam todas as atrações com o menor tempo de fila possível, para que sobre tempo para eles irem nas lojinhas, tirar as fotinhos, repetir as atrações, Ver né? a parada, Ver, né? assistir os shows, as paradas e tudo mais. Que é tudo tão gostoso, Maravilhoso. né? Na sua experiência, qual o parque que os adolescentes mais gostam em Orlando? Falando em Orlando todo. A gente pode dividir em 2 segmentos, né? Podemos o lúdico e o radical. Então, a Disney, ela é mais lúdica, né? Então, o parque preferido é o Magic Kingdom, não tem jeito, né? O meu também. O do Castelo é o parque preferido. E quando a gente fala em ação, né? A Universal hoje é o Island of Adventure, onde tem a maioria das montanhas russas. Muito, né? É maravilhoso. Eu fui nesse parque umas 6 vezes. Onde tem a Velocicoaster, a Hagrid, o Hulk, né? A montanha-russa do Hulk. Nossa, nessas últimas, na montanha-russa do Hulk, acho que eu e o meu menino, nós fomos umas 10 vezes. A Universal, naqueles dias, estavam com menos filas, assim, era 5 minutos. Então, a gente ia, voltava, enquanto a neném dormia. Aí a Maite ficou com o papai, a gente ia, voltava, enquanto a cabeça, né, aguentar, você vai... Olha, a minha aguentou ainda, viu? Eu falei, gente, tem que aproveitar, porque daqui a pouco, sei lá, né, se eu vou aguentar, tenho que ir indo. É isso mesmo. E a alimentação deles lá, como que funciona? A gente manda um cartão para eles comem o que quiser, come todo mundo junto? Antigamente, a gente ainda fazia a tesouraria, porque era muito valor em espécie. Hoje, não tem mais necessidade. Então, eles estão sempre com cartão virtual, né? Então, eles fazem a própria administração dos valores. Se os pais preferem que a gente faça, a tesouraria a gente faz, mas hoje é raro. Então, nós levamos eles num restaurante que seja grande, dentro do parque, que tenha opções que atendam ao grupo. Então, eles se administram na alimentação. A gente leva eles dentro do restaurante, fica com eles, ajuda a pedir, sentam e o parque deu tudo certo, então, fizeram. Mas quando a gente fala de Orlando também, eu tenho certeza que eles querem fazer compras. Eles têm também esse dia de compras? Principalmente as meninas, né? Elas amam. Tem menina que prefere as compras até do que os parques, muitas vezes. Acontece. Compras também é uma atração para eles. Então, a gente tem um dia inteiro
inteiro de compras, onde a gente vai mudando de mall, de shopping, né? E eles passam o dia inteiro em compras, desde manhã até a noite em compras. Então, Tudo guiado também. Tudo guiado. Vai todo mundo junto, sempre alguém de olho, onde tá. Sempre full time, o tempo todo nós estamos com eles. E esses grupos são de quantas pessoas, geralmente, para cada guia, assim? Nós temos 3 temporadas ao ano, né? Como eu falei, janeiro, julho e dezembro. A maior é julho, né? Em julho a gente chega a ter em torno de 150 passageiros. Dezembro também. E todos os, por exemplo, os 150 vão no mesmo parque, no mesmo dia? No mesmo dia. E aí Só que aí a a gente divide as equipes, né? Então nós temos equipe só para os teens desacompanhados, nós temos equipe só para as famílias, nós temos equipe só para o sonho de princesa, né? As meninas. Então a gente divide uma média de um guia, né, um monitor a cada 15 passageiros, mais ou menos. Tá? Perfeito. E gente, deixa eu contar para vocês que tem uma novidade. A gente tem um cupom, que é o Cláudia Aloia, que vocês ganham mimos para vocês poderem ir. Então, pode ir tanto menino quanto menina, de 13 a 17, guiados com vocês. No grupo de teens. Para o grupo Meu Sonho de Princesa, para o grupo Sonho de Princesa, são as meninas de 13 a 17 anos. Exatamente, que estão naquela fase de princesa, de comemorar os 15 anos. Que aí pode ser feito depois, um pouquinho, ou antes, um pouquinho dos 15 anos. Isso. Ai, gente, e aí elas fazem até ensaio no castelo, não é isso? Isso, é um grupo todo especial, onde elas ficam em uma casa, uma mansão, né, de 10 quartos, com piscina, salão de jogos. É como se elas estivessem num reality show, né? Ai, gente, eu queria ter 15 anos de novo para fazer essa viagem. Aí tem pool party, café da manhã com princesa, que vai até a casa fazer o café da manhã para elas. Elas têm uma interação toda diferente. E aí tem um ensaio fotográfico no castelo. Elas têm um traje em Disney Bound, que é inspirado em princesas. São 5 princesas. Que é a saia de tutu, isso, né? A sainha de tutu, um macaquinho por baixo, a tiarinha, né? Da princesa. Então elas escolhem, são 5 princesas, 5 principais. Elas escolhem qual a princesa que elas têm mais afinidade. E aí todo o kit viagem delas vai inspirado nessa princesa. É lindo, maravilhoso. Gente, olha que máximo. Às vezes muitas mães me escrevem: ai, Cláudia, eu não vou conseguir fazer a festa. O investimento da viagem, numa média de festa de 15 anos do que sai, ela sai menos de 1/3 o investimento da viagem. Às vezes bem menos até. Menos. Olha, gente, vale a pena, porque vai ficar uma memória para sempre. Você vai ter realizado um sonho e com cuidado, né? Com carinho, com atenção, que eu acho que é isso que é o mais importante, da gente mandar e ficar em paz. Né, de saber que ele vai voltar bem cuidado, feliz, com uma baita de uma bagagem, né, Liz? Acho que é isso que eles voltam, com sonhos renovados, eu né? falo que eu falo para o adolescente, você antes e depois da Disney, porque abre um portal, né, na sua cabeça, você muda toda a sua visão, você começa a calcular a sua vida depois de tudo aquilo que você viu. Porque ele te projeta, né? A Disney te projeta, porque você começa a pensar, nossa, tudo isso, eu vou trabalhar por isso. Então, muda os estudos, o foco, sempre, né? Exatamente, para poder ter esse tipo de experiência sempre. Eu fui a primeira vez para Disney com 11 anos. Aí eu falei assim, nossa, eu vou voltar várias vezes. Depois eu só consegui voltar adulta. E desde então a gente já foi umas 5 vezes, assim. E aí o pessoal fala, mas você não quer conhecer outros lugares do mundo? Quero. Mas aí eu falo, mas o que eu vou fazer? Eu vou pra Disney de novo. Isso, aí você vai para Orlando e vai conhecer as outras Disney. Eu vou fazer isso. Exatamente. Eu quero. Até porque a gente vai ter a festa, graças a Deus, de 15 anos, mas depois eu quero muito ter essa ideia. Eu já quase fui uma vez sozinha, mas eu tenho medo de ir pra Europa, para Paris especificamente, sozinha. Então acho que em grupo eu iria. Nós voltamos de Paris recentemente, tem uns 15 dias mais ou menos. Lá no nosso Instagram tem os destaques lá onde você pode ver todas as viagens que a gente faz
Que a Alice foi, inclusive, Van renovou os Exato. votos lá, foi lindo. Eu falei pra ela que eu chorei. Eu mandei até uma foto. Sim, ficou Olha o que você lindo, faz. né? Ficou lindo, lindo. E ela falou que foi uma experiência fantástica. Ai, amei, Elis, te receber aqui. Vou deixar o Instagram aqui do Meu Sonho Mágico para vocês verem todas essas viagens, ó. meu.sonho.mágico. Se quiser usar o meu cupom para falar com a Elis para fazer as viagens, Cláudia Loia, o cupom, tá bom? O @ é o meu Instagram. E tem presente no cupom. Tem presente para vocês, inclusive o chip para você não perder conexão com seu filhote aí. Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo ao programa e parabéns por levar sonho, magia e acolhimento para os nossos filhos, que eles estejam sempre em boas mãos, ainda mais do outro lado do mundo. Isso é muito confortável, muito bom, por isso que eu fiz questão de te trazer aqui. Viu? E a gente de verdade. Tem muita coisa ainda para Amém. Tomara, porque, gosto muito de falar de você, da forma como você traz o trabalho e das minhas amigas, que são amigas mesmo, que falam sobre, elas falam com muito amor, com muito carinho de todo o profissionalismo. E já estão percorrendo todas as Disney. Então, eu vou também. Me aguarde. Obrigada. Obrigada a você, minha querida. Por ter vindo ao programa. Gente, estourei o tempo de hoje, mas foi por um bom motivo, né? A gente trouxe tanto conteúdo bacana para vocês. Agradecer o carinho e a audiência, ó. A gente volta amanhã com mais Mulheres Conectadas a partir das 15 horas.